A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Gostaria de trazer uma reflexão da palavra do bendito eterno para os vossos corações. E gostaria que neste momento, você que vai ouvir a palavra do bendito eterno, faça como os cristãos de Bereia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 20, que de bom agrado ele ouviram e receberam a palavra de Deus, e examinava as escrituras, vendo e ouvindo que os apóstolos pregavam, se estava escrito da mesma maneira que ele pregava, ensinava ou não. Porque a Bíblia diz, errai não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Mas também a Bíblia diz, examinais as escrituras e vós julgar nela ter vida eterna. Gostaria de trazer uma reflexão da palavra do bendito eterno, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 6, São Mateus capítulo 6, versículo de número 25 ao versículo 34, São Mateus, que outrora era conhecido como Levi, cobrador de impostos, o qual Jesus, quando começou seu ministério, viu debaixo de uma alfândega e convidou, chamou para ir com ele, ele deixando tudo e seguiu o mestre. No capítulo 20, no versículo 25, São Mateus capítulo 6, está escrito assim: por isso vos digo, não dei cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam celeiro, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que ela? E qual de vós, com todos os seus cuidados, poderá acrescentar um côvado da sua estrutura? E quanto o vosso vestido, por que andais sólido? Olhai para o lírio do campo, como ele cresce, nem trabalha nem fia. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um dele. Se Deus pois veste assim a erva do campo, e hoje existe e amanhã lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé. Não depois inquieto, dizendo que comeremos, que beberemos, com que vestiremos, porque todas essas coisas gentios procura, de certo vosso Pai Celestial, bem sabei que necessitai de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietei pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. No livro de Jó, no capítulo 14, versículo 1, está escrito assim: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Jó se concentra em descrever a condição humana do ser nascido de uma mulher. Diz que ele é curto de dia e cheio de problema, exatamente o oposto do jardim do Éden, onde os seres humanos foram criados e formados por Deus para viver eternamente e andar em paz com seu Criador. Alguns acham que o Evangelho é meio de vida, mas o Evangelho genuíno não é um meio de vida e nunca foi. O Evangelho é vida eterna em Jesus Cristo. Muitos, por ter aceitado Jesus como seu Salvador, pensam em ricar e que, por ser crente na pessoa de Jesus Cristo, que tudo vai ser mar de rosa para ele ou para ela, estão equivocados disso. E muitos acham que ser pobre é ser obra do diabo. Você precisa ler mais a Bíblia sobre isso. A Bíblia diz em Provérbios de Salomão, capítulo 22, versículo 2, está escrito assim: o rico e o pobre se encontraram, a todos fez o Senhor. Então o rico e o pobre se encontrou, mas quem fez todos eles foi Deus, foi o Criador. Nem todo mundo será rico, nem todo mundo será pobre. Sempre houve rico e pobre, e sempre haverá. Nem todos serão curados. Provo para você na Bíblia. Se você aceitou Jesus, pensando nisso, está completamente errado. Que porque você aceitou Jesus, você pode ser rico. Porque você aceitou Jesus, porque tem uma enfermidade, vai ser curado. Se Deus quiser fazer, ele faz. Também se Deus não quiser fazer, ele não faz. Porque ele não é obrigado a nós. Ele faz quando quer, opera quando quer. Lembra da parábola do rico e do mendigo Lázaro? O mendigo se alimentava das migalhas que caía das migalhas da mesa do Senhor. E a Bíblia relata que os cachorros do rico vinham e lambiam a sua charga, as suas feridas. Deus curou o mendigo? Não. Mas do jeito que o pobre morre, o rico também morre.
A diferença é servir a Deus com sinceridade. O rico tinha tudo aqui na terra, mas não teve um lugar lá no céu. Só que o pobre, o mendigo, não tinha nada aqui na terra, mas tinha um tesouro reservado lá no céu. Então, aqui no céu, o rico não teve direito a entrar. Já o mendigo teve direito a entrar. Mas do jeito que Deus salva o pobre, Deus também salva o rico. Aquele que tem Deus acima de qualquer coisa e não tem o seu dinheiro como seu Deus, como seu Senhor. Porque tem muitas pessoas na Bíblia, que homens ricos e que foi salvo, como Abraão, Abraão Avino, como José e outros homens ricos que serviram a Deus com fidelidade, com dignidade. A Bíblia nos relata isso, é no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o amado médico Lucas, no capítulo 12, versículo 13 ao 21, que fala sobre um homem que era rico e que começou a preparar o seu celeiro e mutuar todos. Aí Jesus, no versículo 20, está escrito assim, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 12, versículo 20, está escrito assim: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? Então, para quem será? Tudo que as pessoas preparam com ambição, mas tudo fica aqui. A morte ela chega para o pobre, a morte ela chega para o rico, a morte ela entra na casa de um estrelado, a morte entra na casa de um juiz, de um promotor, de um tenente, de um sargento, de um coronel, seja quem for. Do jeito que morre um crente, morre um não crente também. A morte quando vem, ela vem para todo, ela não pede licença, ela não bate na porta para entrar. Então, mas o importante é estar com a vida no altar diante de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, diz: não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde o ladrão minas e rouba, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça e a ferrugem consome, onde o ladrão nem mina nem rouba, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Versículo 21 está escrito isso. O tesouro no céu significa crédito com Deus. E crédito com Deus significa que Ele vai pagar e vai recompensar. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 38, que Deus manda o profeta Isaías na casa do rei Zedequias enviar uma mensagem para ele. Uma mensagem dura, uma mensagem forte. O profeta foi e disse para ele colocar a casa em ordem, o rei Zedequias, porque certamente morrerá. E foi Deus que mandou. Mas a Bíblia diz que quando o profeta entrega a mensagem, o rei, ele deitado na sua cama, ele vira para a parede. Por que ele vira para a parede? A parede foi feita de quê? De barro. E nós fomos feitos de quê? De barro, do pó da terra. Ali estava sendo um pó, olhando para outro pó. E ele reconheceu, se arrependeu, se humilhou. E ele lembrou a Deus o que ele tinha feito quando andou corretamente de Deus. E quem tem crédito com Deus é assim: ele se lembra de mim, Senhor, como andei diante de ti na tua presença. Então Deus viu, a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração e também viu a sua lágrima. E a Bíblia diz que Deus fez com que o profeta voltasse até onde estava o rei Zedequias e disse: eu estou acrescentando mais 15 anos de vida. Então, crédito com Deus é assim. O que você tem feito? Para que você tem guardado? E o que você tem guardado? Será que isso é para Deus? Até para morrer tem que estar com a casa em ordem. A Bíblia diz em Amós, capítulo 4, versículo 12: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Isso é interessante, irmão e irmã em Cristo e ouvinte da palavra de Deus. Para muitas pessoas, pensa que por ser cristão, ser rico, não passa por luta ou por provação. Para muitos cristãos, pensa que
ser cristão pode ser curado. E não é bem assim, meus irmãos. Não, esse evangelho que prega ou ensina isso está equivocado. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz, no evangelho de Jesus Cristo, que nunca escreveu o amado médico Lucas, no capítulo 4, versículo 27, diz assim: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Tinha muitos leprosos naquela época, mas só teve um que foi curado. Nem todas as pessoas vão ser curadas, nem todas as pessoas vão ser ricas. Você pode ter certeza disso. Isso eu estou provando para você na Bíblia. Porque tem pessoa que diz, não, mas você é crente, é um cristão, e por que Deus não curou você? Não, ele faz quando ele quer, e na hora que ele quer. Porque ele não é sujeito a nós, ele não é obrigado a nós. Não, esse evangelho que prega disso, que Deus tem que fazer, isso é heresia. Isso não é bíblica. Eu desafio você na Bíblia para provar isso para mim, na Bíblia. Se Deus quiser, ele faz. Até agora, ele te cura agora. Se Deus quiser, ele abre a porta agora para você. Se Deus quiser, ele ressuscita até quem morreu nesse momento. Se Deus quiser, ele faz tudo. Porque a Bíblia diz que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Glória a Deus por isso. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E nós somos apenas obra, vaso da sua mão. Lembra do apóstolo Paulo, o espinho na carne? Durante o período de divulgação do cristianismo, Paulo reclama de um incômodo físico, e ele disse, para que não me exaltasse pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 7, 8 e 9, está escrito isso, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. No versículo 9 ele diz, e disse-me, a minha graça te basta. Graça para suportar. Graça é um favor imerecido. É o que nós não merece. Graça significa isso. É favor imerecido. Como a salvação, porque pela fé, mediante a fé, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu provo para você na Bíblia. Lembra da cura de um leproso? No capítulo 5 de Lucas, do versículo 12. E aconteceu que quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiserem, bem pode limpar-me. Olha o reconhecimento desse leproso. Se quiseres. E Jesus não é obrigado a mim nem a você. Ele sabe a minha necessidade. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe o que eu e você precisa. Ele sabe do que eu e você necessita. Mas se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. A primeira coisa é se prostrar a ele e reconhecer que ele é o que é, que ele é que tem, que ele é que faz, que ele é que pode, que ele é que manda. E não é mandado, que ele ordena e não é ordenado. E o que ele faz está feito, o que ele assina está assinado. E ninguém pode revogar a sua assinatura. Segundo, é rogar, é clamar, implorar. Terceira, é entender que ele faz se ele quiser. Aí as pessoas ficam inquietas, porque acham que não vai ter problema, que não vai ter luta, que não vai passar por luta. Está equivocado. A Bíblia diz em Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todo. São muitas, não é pouca. Jesus disse para os seus discípulos, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eles têm de bom ânimo. A Bíblia diz no Salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro e bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã, as nações se embraveceram, reinos se moveram. Ele levantou sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, o nosso refúgio.
Vinde contemplar as obras do Senhor, que dissolação tem feito ele sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está mandando você se aquietar. Ele está mandando eu me aquietar. Ele está dizendo que ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Eu não sei qual é a guerra que tem se levantado, mas o Senhor está dizendo que ele está acabando essa guerra, essa tempestade. Assim como ele deu ordem ali na tempestade, aquieta-te mar, acalma-te vento. E na mesma hora obedeceram a ele e houve uma grande bonança. Deus pode fazer isso na minha e na sua vida, querendo Deus. Agora, é a luta que vai te separar de Cristo? Não. O apóstolo Paulo disse: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem atentará acusação contra o escolhido de Deus? Se é Deus que o justifica, quem o condenará? Pois o Cristo que morreu por nós, junto e ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus, intercede e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo do que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus te ama e tem o melhor de Deus para a tua vida, para o teu lar, para o teu celeiro, para a tua família. E ele é especialista de colocar tudo no lugar. Se não aconteceu ainda, porque não chegou o fim, e na hora certa, tudo vai dar certo em nome de Jesus. Querendo Deus, convido a você que ouviu essa reflexão da palavra de Deus, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, o seu ok, o seu comentário. Isso é muito importante. Isso não é para exaltação minha, mas é para exaltação do nome glorioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, o seu ok. E que Deus te abençoe grandemente e poderosamente em nome de Jesus. Shalom.